Olá, bem-vindos a mais um bate-papo da 13ª edição do Festival Inédit. Eu sou o Zé Antônio Godoal, faço parte da curadoria do festival e hoje eu estou aqui para bater um papo com o Rubens Revald, que é diretor do filme Jair Rodrigues Deixa que Diga, um filme que está na mostra competitiva, né? Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Zé? Boa tarde. Bom, enfim, pode ser bom dia, boa tarde ou boa Pois, noite, pode ser a todos. depende, exato, vai ver além de tudo, né? É, 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 Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui dando essa entrevista, bate-papo aqui com a gente. Eu legal. assisti o filme, gostei muito. Eu devo dizer a vocês que eu já conhecia o Rubens de antes, eu fiz um curso de roteiro com ele, aprendi muito. Né? Ele é um cineasta, um professor maravilhoso, e até hoje carrego todos aqueles conhecimentos que tive ali com você. Foi muito bom, viu, Rubens? Tenho que te falar isso. Não sei Legal. se cheguei a te falar na época. Né? Na época, as pessoas escondem isso dos professores. O Não. professor é um ser carente, ele precisa desse. Ah, adorei tua aula, foi incrível, isso alimenta a gente. Mas foi. Então, Legal. demorou, mas o retorno está aqui. Ó, bom. Começando a falar do filme, até antes de falar do filme, eu queria fazer uma pergunta, porque você conheceu o Jair quando você chamou ele para atuar no Supernada, né, no filme. Sim, Então, eu sim. queria saber como é que foi essa experiência, como foi o contato com ele, e se é verdade que durante esse processo ele pediu a você que fizesse documentário. Olha, o processo com o Jair Pernada foi uma coisa muito especial, porque era um personagem, tinha que ser um personagem de um velho comediante, bêbado, decadente, e era muito difícil conseguir um ator experiente. Eu queria o Marco Nanini, eu queria o Tarcísio Meira, eu queria alguns, e era muito difícil. Era um filme independente, com baixo orçamento, né? E foi daí até que uma hora eu cheguei depois de receber vários nãos, eu cheguei para o produtor do filme, Léo Mack, e falei: olha, eu tive uma ideia. Que tal o Jair Rodrigues? Porque é uma coisa diferente, performática, ele vai dar uma energia totalmente diferente para o filme. O produtor que já estava cansado, né? Disso, ele falou: tá bom, mas você fala com ele porque ninguém botava fé quando eu falei em Jair Rodrigues. Imagina, Jair Rodrigues não vai querer, ele já tem uma carreira consagrada na música, não vai querer fazer um filme, ainda mais um filme independente, de baixo orçamento. Eu fui a conseguir o telefone da Chloe, né, que é a mulher, a agente dele, ela falou: ela manda o roteiro, mandei e ele topou. Daí, quando ele falou sim, eu falei: mas você tem certeza? É isso mesmo, né? Porque foi uma surpresa, mas ele chegou para mim e falou: olha, eu já ganhei tudo que eu sonhava em música. De repente, cinema pode ser uma experiência interessante. E esse era o Jair, um cara aberto a novas experiências, a novas vivências, a novidade. Não à toa, na carreira dele, ele perpassou por vários estilos. Ele era um cara realmente sem preconceitos. E daí, durante a filmagem, que foi um momento especial, porque set de filmagem geralmente é um momento muito tenso, né? Sempre estamos atrás, as coisas quebra equipamento, tudo estresse. Ele chegava no set com aquele sorriso, aquelas brincadeiras, mudava, transformava, iluminava o set. E a gente foi desenvolvendo uma amizade muito carinhosa. Ele me chamava sempre quando ele chegava no set: ô, meu diretorzinho. E daí, quando foi o lançamento do filme em DVD, ele chegou para mim naquela noite, né, e falou: ô, meu diretorzinho, sabe, eu estava pensando, acho que chegou a hora de fazer o filme de Jair Rodrigues. Eu estou com Maravilha. todas as histórias aqui, vamos nessa. Daí eu falei: porra, Jair, demorou. Daí eu conversei com a Clô, né, a Uhum. mulher dele, e combinamos: ó, daqui a 2 semanas eu vou na sua casa fazer uma entrevista. A gente ainda não sabia se ia ser um documentário, uma ficção, o que, que ia ser, mas queríamos fazer um filme sobre a vida dele. E 2 semanas depois, ele morreu. Então, Foi, essa, foi, foi realmente uma coincidência trágica. Ele morreu e eu abandonei o projeto, né? Não falei: agora. Só que daí passou uns 6 meses. Eu falei: porra, ele queria, eu queria.
A Clô queria, a família dele queria, por que não? Daí eu procurei a Clô e o Jairzinho, sempre foram muito abertos, a própria Luciana também, né, a família dele, que ele era uma pessoa muito família, e foram muito receptivos, e foi daí que começou o projeto mesmo. Vamos embora. E daí eu optei de cara fazer um documentário, que eu achava ficção, falei, puta, vai demorar 10 anos para esse filme ficar pronto. Então, vamos fazer um documentário que é mais possível e pega aquelas imagens de arquivo maravilhosas que ele deve ter. E ele merece, né? Ele merecia um documentário, estava faltando isso, né? Sim, Para uma figura claro, tão querida, tão ímpar assim. E, exato. e daí até te perguntar isso também, a segunda pergunta era sobre esse momento da morte dele. E já que você falou depois que você decidiu documentário, como é que foi essa pesquisa? Porque material do Jair não falta, né? Pelo menos é uma impressão que eu tenho, né? Na verdade, esse foi o principal problema, né? O nosso principal desafio, porque a gente estava com excesso de material, né? Eram dezenas e dezenas de horas de material incrível, material de arquivo fantástico, porque a história do Jair se mistura um pouco com a história da TV brasileira. Uhum. Jair, ele pega o auge, o primeiro grande auge da TV brasileira, que foi a segunda metade dos anos 60, quando começam os programas de auditório, os festivais de música, os especiais de TV, e o Jair, e naquela época a grande emissora do Brasil era a Record, e o Jair está intrinsecamente ligado à Record. Então, o que tinha de especiais, shows, festivais, com interpretações exuberantes, Jair, coisas incríveis, coisas pouco conhecidas também. Porque geralmente o que toca mais é o Disparada, né? Aquela interpretação icônica dele, mas tinha muitas gravações do Jair pouco conhecidas e que são deslumbrantes. Eu, nessa pesquisa, eu conheci uma faceta muito forte de Jair como intérprete de música negra, muito Uhum. radical, né? Coisas assim realmente fortes, muito impressionantes. É um intérprete ímpar da música brasileira. Você está falando desse material, eu vi uma entrevista que o Jairzinho até citou, chegou a falar, que parte desse material nem ele conhecia, inclusive. Pois é, um material que estava um pouco. Estava lá, né? Estava mais um pouco perdido, um pouco invisível. Então, em suma, o nosso trabalho, por um lado, foi bom também. Isso nos impôs que a gente assim só pegasse o filé do Uhum. sabe, azeite de oliva extra virgem, né? Então, às vezes dava dor no coração, puta, mas não vamos usar isso, que é maravilhoso. O primeiro corte de filme tinha 3 horas. Nossa. Não dá. Não dá, porque você tem que. O filme também é um corpo que tem que ser potente, que tem que ter a sua radicalidade. Então foi muito difícil e a gente cortando, cortando, né? Sintetizando até chegar em 1h40, que é o tempo do filme. Que parece mais curto, né? A história é tão boa, uma pessoa tão alegre, É, assim. Daqui a pouco eu quero falar dessa alegria dele. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei agora há pouco, eu tive aula de roteiro com você. E eu lembro que uma coisa você sempre insistia, que até hoje para mim é muito bom, é a necessidade de um conflito quando você faz um filme, um documentário, um roteiro. Como você lidou com isso ali, no caso do Jair? Porque o Jair é uma pessoa que, assim, ele não me parece um personagem, ele parece que ele é o que ele é. E como foi para você trabalhar com isso? pois é, essa foi uma das questões centrais, né? No projeto, o nosso conflito, né? O meu conflito seria até que ponto essa alegria, essa exuberância do Jair é genuína ou é um pouco uma máscara que foi sendo bem construída e que dá resultados, né? Então eu queria encontrar um pouco uma região de sombra no Jair, sabe? Os seus momentos de irritação, de tristeza, de negação, em contraste com aquela
como posso dizer, aquela utopia existencial que ele encarnava, né? E não encontrei. Todas as entrevistas que eu fiz, eu entrevistei muita gente, músicos, críticos, amigos, familiares, pessoas que perpassaram, né, a trajetória dele, todos eram unânimes. Só tinham histórias divertidas, engraçadas, amorosas, afetivas. O Jair realmente ele tinha esse otimismo, essa alegria estampada nele, era a sua ferramenta de vida, né? O que eu, no fim, acabei abrindo mão de procurar essa região de sombra e assumi que esse era o personagem, que esse era a característica intrínseca a ele, essa alegria constante, né? Uhum. E, na verdade, o que eu tentei trabalhar um pouco foi duas questões que dessem um pouco mais de complexidade. Uma, a relação dele com a questão racial, né? Então, tem alguns depoimentos que são um pouco contraditórios, porque durante muito tempo acusava-se o Jair de ser alienado, tanto da questão política quanto da questão racial. E que nem o Pelé, né? Não à toa eles eram amigos, eles tiveram sucesso na mesma época, tem uma coisa semelhante entre o Jair e o Pelé. E daí eu vou descobrindo que muitos artistas, inclusive artistas militantes como o Rapping Hood, né, hoje da questão racial, consideram o Jair uma figura importantíssima, porque o Jair ele coloca o negro no mainstream, assim como o Pelé, né? Então, a figura do negro, que era sempre uma figura marginalizada, passa a ser aceita no mainstream, inclusive com uma imagem de uma família funcional, né? Todos lindos e tal, e isso é aceito. Então, ele tem uma figura estratégica muito importante, como uma figura de identidade. E outra questão também que eu comecei a trabalhar no filme foi o Jair representando, de certo modo, um país que se perdeu. Sim, isso fica bem claro, eu acho. Assim, esse otimismo, essa alegria, essa simplicidade, hoje já não é mais a imagem que a gente tem do país. O Brasil não é mais um país alegre. Não, e é Brasil... engraçado. Não, Desculpa. pode falar. Não, pode falar. Não, queria falar assim que é engraçado porque assim eu vi uma vez ele algum lugar ele falando que ele foi definido como militante discreto, né? Porque embora ele tenha sofrido esse preconceito, esse rótulo, né? É inegável que a interpretação que ele deu para músicas como Disparada ou Terra Seca, por exemplo, tem uma coisa política muito forte. Ele trouxe uma força para aquilo e para outras músicas que não existia. Exato. E pensar também na figura de um negro ali nos anos da ditadura, que eram anos terríveis e tudo. O sorriso do Jair já era uma coisa revolucionária por si, né? Eu sempre tive essa impressão. Não, exatamente. E além disso, o Jair era um representante genuíno da música negra. Você Sim. vê os discos dele, são discos, sabe, de batida negra, de questões da negritude, e ele colocava isso, e isso estava na indústria cultural, não estava no espaço de resistência, ele colocava isso na mainstream. Então, o Jair, o filme também eu tento recolocar essa figura histórica do Jair. Sim, e teve um trabalho também que eu senti ali também de dar uma contextualizada no que estava acontecendo ali também, né? Isso é uma coisa que conseguiu ficar Sim, bem claro no filme. é. Eu tentei no filme não ser muito didático, Uhum. né? Porque, enfim, então, o documentário também tem que ser um pouco sensorial e ainda mais documentário musical.
mas alguma contextualização você precisa, principalmente que muitas pessoas que podem assistir o filme não sabem direito a história, né, da ditadura militar, dos anos 60, 70, das questões sociais, raciais. Então, o mínimo de contextualização eu tentei colocar, mas sempre através da fala dos depoentes, né? Eu não quis usar muito uma voz-over, sem preconceito nenhum, eu adoro voz-over. Nos meus filmes, nas ficções, tem sempre muita voz-over, eu gosto. Ela articula tempos, espaços, eu gosto. Mas eu senti que aí não era lugar para eu me colocar. Aí eu acho que a história tinha que ser um pouco contada por si só. Sim. Só para terminar, Zé, e eu tento fazer isso, e aí entra um lado de roteiro também. Eu parti do pressuposto que o filme tinha que ser um pouco como Jair, meio inquieto, meio exuberante, exuberante não no sentido de maravilhoso, meio cheio de coisas diferentes. Então eu tento usar diferentes materiais para seus narradores. Então, matérias de TV, depoimento do próprio Jair, de gravações que ele deu ao longo da vida, e o Jairzinho, né? Usa o filho dele como um narrador também da história, fazendo passar por ele próprio. É uma coisa que algumas pessoas criticam, outras adoram. É talvez o ponto um pouco polêmico do filme. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, assim, falar duas coisas. Que uma coisa que eu notei que foi um filme que você fez questão ali de ser uma coisa linear, uma coisa cronológica, né? Que acho que é uma forma mais generosa até de contar a história dele. E eu tenho uma curiosidade, porque, assim, obviamente que o Jairzinho, né, é a pessoa que mais conheceu o Jair, né, o filho, conviveu com ele. E os textos que foram ditos, eu tenho muita curiosidade. Eles eram espontâneos, foram roteirizados? Como foi essa colaboração? Como se deu? Foi um misto de várias coisas. O Jairzinho fez uma entrevista com o Jair um ano antes da morte de Jair. Uma entrevista, sabe, bem familiar, né? Ele pegou uma câmera, botou o Jair lá no jardim de casa e começou a fazer perguntas. Umas 2 horas de material. Tem alguns trechos, um outro trecho que eu uso no filme dessa entrevista. E tem também os depoimentos de Jair, né, que eu fui catando. Tem um livro da coleção Aplauso, que é do Jair. E então eu conheci o Jair também, a forma como o Jair falava. Então eu fui construindo um pouco as falas, né, pegando desses vários elementos, e o Jairzinho também foi adaptando ao modo dele falar também. Então foi um misto de tudo. E o Jairzinho foi muito legal a experiência dele. Ele era muito ligado ao pai, não Sim. só desde criança, não só a questão de pai e filho, mas profissionalmente, musicalmente, né? O Jairzinho foi o produtor musical de Jair nos últimos 20 anos. Sim. Quando a carreira do Jair estava meio em baixa, foi o Jairzinho que falou: não, vamos, calma aí, você é incrível, vamos dar um gás nessa carreira. Ele começou a produzir os últimos discos de Jair, que deu um up. Então, eles eram muito ligados, afetivamente, musicalmente, espiritualmente. Então, para ele ter a experiência de interpretar o pai, ele falou que foi uma experiência maravilhosa. Sim, imagina. É uma coisa, muito, ao mesmo tempo que é delicada, é muito bonito de ver ali, né? Exatamente. Eu achei muito curioso que você dirigindo, né? Que você colocou 2 cenas com você dirigindo ele, onde você falava para ele como o pai tinha alguns trejeitos, assim. Eu achei isso bem curioso. Essas cenas a gente achou importante colocar até para contextualizar um pouco. Porque quando eu agi nos primeiros cortes do filme não tinham essas cenas do processo, né? Era só para. E tinha gente que achava esquisito, porque tinha gente que não sabia que ele era o Jairzinho, filho de Jair, né?
E tinha gente que achava esquisito do nada, calma aí, estranho, né? Que é esse cara interpretando Jair? Daí essas cenas, de certo modo, contextualizam o jogo, contextualizam a brincadeira, né, dele interpretando, né? Contextualiza a busca de como ele fez para construir esse personagem. Então, não é só, eu não fiz a cena só para me mostrar assim, mas a gente achou, não, eu sei, eu estou brincando. A gente achou que seria importante para contextualizar um pouco a ideia dessas cenas. Sim, e uma coisa que eu queria te perguntar, eu não sei se é uma impressão, posso estar errado também, mas o filme é feito de uma forma carinhosa. A impressão que eu tenho é que você fez esse filme também para o Jair. Eu não sei se eu estou errado nessa colocação. Sim, eu é triste que, né, que o Jair não esteja aqui conosco para poder ver o filme, poder se emocionar com o filme. Então, eu acho que a tua percepção ela é muito propícia mesmo, ela é muito cabível. O filme sempre eu sempre tive em mente a figura do Jair, apesar de ele morto, ele era um parceiro que estava comigo. Sim, E, e, e teve uma coisa muito delicada, veja bem, desde o início a família me deu carta branca para fazer o filme que eu quisesse fazer, né? O filme não tinha que satisfazê-los. E eu coloco algumas questões delicadas do Jair, tal, né? Questões religiosas, a questão dele pão duro. Quer dizer, o filme tem alguma própria questão do negro e tal, mas eu não quis criar um filme de confronto, sabe? Não era a minha ideia. Era sempre a minha ideia era fazer um filme de celebração. Eu acho que o espaço do Jair na cultura brasileira é um espaço de celebração, que também é um espaço importante na cultura, né? A cultura é um espaço de confronto, mas espaço de celebração. Eu acho que o personagem Jair é um personagem da celebração, né? É a festa para o Rei Negro. O Jair é isso, é as pessoas carregando ele. Então, acho que esse é o tom do filme que eu quis trabalhar. perfeito. E eu vi que o Jairzinho e a Luciana estão preparando um documentário também, né? Tem isso, porque a Luciana, foi um projeto também antigo da Luciana, não é o Jairzinho, é mais da Luciana, e ela queria fazer tanto que os filmes chama Jairzão, que era mais do lugar dela como filha dele. Sim. Eu, Então, então tem isso, eu não sei em que pé que está. Teve um momento que até eu conversei, o diretor do filme, que acho que é Alexandre Sorriso, um cara muito legal. Um dia até conversei com ele, falei, pô, vamos fazer de um jeito que um filme não entre em rota de colisão com o outro, né? Mas parece que são tempos diferentes, então acho que a Nina Simone tem 2 ou 3 documentários, o Michael Davis tem vários documentários. Então, acho que o Jair é um personagem da grandeza de o Miles Davis e da Nina Simone para poder ter mais que um documentário. eu acho que, eu não sei, eu acho que era uma grande dificuldade se eu fosse fazer um documentário é justamente escolher uma das facetas, né? Sim, Escolher que é, falar dele múltiplo, né? é. Agora, o que sempre me impressionou no Jair, inclusive foi uma das razões que eu convidei ele para ser ator no Supernada. Uma vez o Jair ele entrava, no, por exemplo, eu vi um show dele num Prêmio Bravo, era Bravo, acho que era Prêmio Bravo de Arte e Cultura, e que ele ia dar um pocket show. Mas foi uma coisa impressionante. O prêmio estava um porre, uma coisa chatíssima, aquela coisa. Os indicados da categoria melhor romance, só blá, blá, blá. O vencedor é tal, daí chamava, o cara dava um discurso, era uma coisa burocrática. Daí o Jair entrou para o pocket show dele, mas ficou uma coisa impressionante. Parece que rolou um terremoto naquela sala, e daí todo mundo se lembrou que estávamos vendo um evento de arte, não um evento burocrático. Uhum. Ele realmente, quando terminou o show dele, era outra coisa.
as indicações e tudo bagunçou, virou uma outra coisa. Então, eu gosto dessa expressão, essa utopia existencial do Jair, né, de mostrar que é possível você ser um iconoclasta e você ser um provocador nesse sentido, é possível e, mesmo assim, fazer um trabalho de excelente qualidade. Exatamente. E isso foi uma coisa também que eu achei muito interessante no filme, porque assim, muita gente lembra do Jair por essa figura expansiva, por essa figura alegre, bem-humorada, mas a música dele é uma coisa espetacular, e eu achei maravilhoso que você deixou algumas músicas inteiras ali, eu achei isso muito bom, porque trouxe isso, né? Exatamente, as pessoas só se ligam ao palhaço, né, ao festivo, e esquece que ele é um artista de primeira grandeza. Ele é um intérprete fenomenal. A palavra é essa, fenomenal. É, a força das interpretações dele, o Zusa, que é uma participação muito. Tenho muito orgulho de ter o Zusa no filme, e foram poucos meses antes de ele falecer, acho que foi a última aparição dele. O Zusa fala algo muito importante, ele fala: o Jair entendia as músicas que ele interpretava. Exato. Ele colocava a energia certa na música. Isso independente da qualidade da voz dele, de todas essas questões técnicas da voz, era a questão da interpretação. Ele sabia a energia certa para colocar, onde colocar, porque ele era uma pessoa, ele era um cantor muito inteligente. Ele entendia precisamente a música. Aí vem a coisa do Disparada, né? Exato. Porque o Disparado ele coloca, não é aquele Brasil alegre, é o Brasil sofrido, o Brasil oprimido, o Brasil da opressão do trabalhador rural e das diferentes classes. E está lá, está claramente lá na interpretação dele. Pois é. E é engraçado, assim, todo mundo fala que ele cantava o tempo inteiro, né? Eu sempre lembro de uma que eu vi também, já não me lembro onde, o Jairzinho contando uma história muito boa, que uma vez, acho que eles estavam em um aeroporto, ele não parava de cantar, e a Claudine ficou irritado, e ele perguntou pro pai, falou, se você não fosse cantor, se você não nascesse cantor, você faria. Ele falou assim, eu tentaria nascer. Pois é isso aí. Essa fala é muito boa. Quase que eu coloquei no filme também isso, porque é isso. Ele cantava o tempo todo no set. Por exemplo, o ator que contracenava com ele no filme, estou falando do set de Supernada. O ator que contracenava com o filme, ele tem um nome muito curioso, Mahadekar. E o Jair, Jair já chegava no set cantando Take My Heart, sabe aquela música Take My Heart? Ele já chegava cantando. E olha, às vezes o Jair ele vinha de turnê, ele tinha passado a noite no ônibus, vindo de Uberlândia, sabe? E ele chegava direto no set e vamos embora. Ele era extremamente profissional. Extremamente profissional. Uma coisa impressionante. É um Jair que faz falta, né? É o Jair que deveria estar aqui, né? Pois é, essa é a questão. A gente hoje está órfão de Jair. Pois é. Porque o momento hoje no Brasil é um momento muito triste, né? Com a pandemia, com esse governo enlouquecido, irresponsável e que não tem a menor preocupação com a população, com a saúde da população, com a vida da população. E não só isso, a própria população. Eu acho que a pandemia escancarou todas as mazelas e precariedades do país. E uma das questões é o individualismo, a individualidade, a falta de empatia, a falta de afetividade, né? Sempre a gente tinha aquela imagem, o Brasil é um país, é um povo generoso. Hoje já se coloca em dúvida,
né? Parece que a gente caiu num grande fosso moral e afetivo. E uma figura como Jair realmente faz falta, né? De, Ai, de trazer de volta a autoestima, de hum. puta, esse país tem coisas legais, vamos acreditar nelas. Isso tá, a gente tá difícil, tá difícil. E muita gente que viu o filme, por um lado, ficava emocionado, né, com essa figura do Jair, muitos choraram. É uma coisa muito absoluta. Muita gente chorou vendo o filme. E chorou exatamente por esse abismo entre aquilo que o Jair representava e aquilo que a gente vive hoje. Pois é, mas você sabe que minha sensação com o filme, quando eu vi duas vezes, né? Eu já havia visto e revi antes de falar com você. Agora, mas nas duas vezes, assim, foi muito bom ver esse filme, porque essa alegria do Jair, essa coisa que está impressa ali no filme, me fez esquecer de toda essa distopia, né? Saber que existe aquela alegria, que aquela alegria é possível, vamos Exato. falar bem. Sem falar, né, que é uma coisa que eu preciso te agradecer, porque assim, a gente ouve muita coisa, né? Você vê que tem um monte disso aqui atrás, também tem. A gente ouve muitas coisas, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Quando a gente vê um filme como esse, a gente resgata, a gente volta a ouvir. E esse resgate, para quem já conhecia, ou essa oportunidade de conhecer, para quem não conhecia, não conhece a obra do Jair, eu acho que é uma coisa que o filme provoca. Então, eu acho que missão super cumprida. Ah, que bom. Não, você sabe que realmente esse teu feedback eu tenho recebido. Assim, algumas pessoas falam: Nossa, eu não me lembrava que o Jair tinha tantas músicas, sabe, que a grande maioria das músicas as pessoas conhecem. Mas É, quando falam em Jair, as pessoas falam: Ah, disparada, deixa que digam e talvez Sabiá, essas três. Mas esquece que tem um monte, né? Festa para o Rei Negro, Madrugada, nossa, é uma infinidade de sucessos que foram imortalizados pelo Jair e que não é só sucessos, que são músicas lindas, exatamente. né? Não é só que são músicas que a rádio fez sucesso, não. São músicas que foram sucesso porque elas são lindas. E hoje, com o tempo, elas ficam imortais um pouco. Elas são realmente pérolas da nossa música, que é uma música, a música brasileira a gente sabe que é uma música riquíssima. Principalmente nessa época, né? Foi uma época muito boa, muito generosa. Tem muita gente talentosa hoje, mas aquela época dos anos 60, anos 70, eu normalmente sempre olho para frente, assim, mas não dá para a gente É muito ignorar. complicado, né? É muito complicado. Uma época que tinha Caetano, Gil, Chico, Milton, Jair, Martinho, todos jovem, Pois produzindo, Toninho da Viola, Luiz Melodia, é uma coisa, infindável. É um talento que jorrava assim de forma infinita. Eu sou que nem você, eu não sou saudosista, eu não acho que o saudosismo é uma atitude saudável, eu né? também Porque acho. que as coisas continuam, tem sempre coisas novas, interessantes, mas é que aquela época era foda, era Mas uma coisa. Não, pode falar. não, desculpa, pode falar. Não, foi uma configuração, mas eu acho que tem uma coisa da época que não foi só na música, no cinema também, na literatura, na poesia. A gente vivia, esses artistas que foram jovens nos anos 60, eles tiveram a formação dele numa época do Brasil democrático, numa época que havia um projeto de país, que foi entre os anos 50 e 60, né? Que foi a utopia do Brasil, o país do futuro, e que a gente tinha, lógico, tinha também as mazelas, a desigualdade social, desigualdade racial. Não tem nenhuma ilusão que o Brasil era um país perfeito, muito pelo contrário. Mas existia um projeto para o país. E isso também estava refletido na educação, na cultura e na arte. Então, realmente era um momento de efervescência. E isso hoje está difuso, está meio perdido. Não significa que isso, quando eu falo perdido, não é perdido para sempre, é perdido de Esse estou momento. perdido, mas posso me reencontrar.
Eu espero que sim, eu ainda tenho uma esperança. Eu sou Claro, muito, às vezes sou um pouco utópico, um pouco romântico, assim, com mas certeza. eu sempre acho que depois de uma época muito repressiva, uma época muito restritiva, tem uma explosão criativa depois. Então, quem Sim, sabe, tanta coisa represada agora, daqui a um ou 2 anos, a coisa não retoma seu caminho. Tomara, né? é Espero o que que todos esperamos, mas muita coisa tem que acontecer. sim, sim. Sim, é, E vamos torcer para que aconteça. sem Rubens, dúvida. queria agradecer muito esse bate-papo, foi muito bom. Queria Beleza. recomendar que vocês que assistam o filme aqui no Inédit também. Tenho certeza que vocês vão gostar e que vocês vão querer revisitar ou visitar a obra do Jair depois de assisti-lo. Rubens, muito obrigado. Obrigado você também, Zé, e obrigado a todos que nos assistiram e não perca. Jair Rodrigues deixa que diga.